Abram os ouvidos e o coração. Sejam muito bem-vindos ao Dupla Escuta, um espaço para ouvir, refletir e praticar o Evangelho. Joana é a típica carioca da gema, tá ligado? Ela não tem vergonha de seu sotaque chiado. Pelo contrário, vive dizendo por aí que seu chiado é o seu charme. Seu lugar preferido? A praia. A música que não sai da sua cabeça? Aquele bom pagode. Aliás, Joana sabe muito bem que uma tarde de domingo com churrasco e pagode trata-se de um dia que vale a pena ser vivido. Ela é aquele tipo de pessoa que, se alguém puxar assunto com ela no ponto de ônibus, sobre qualquer coisa, ela vai levar essa conversa como se estivesse falando com sua melhor amiga. Esse parece ser o espírito do carioca. Todo mundo é irmão ou mané, num bom sentido, é claro. O vocabulário do carioca é extenso, e alguns até se escandalizariam com um termo ou outro. Mas para o carioca, não tem nada de que se escandalizar. Enfim, voltando à história de Joana. Alguma coisa aconteceu em dezembro de 2018. Joana recebeu uma proposta de emprego que era praticamente irrecusável. Na verdade, ela poderia muito bem recusar, se quisesse. Mas, se assim a fizesse, com certeza todos chamariam ela de louca. Era uma oportunidade incrível. Um salário de quase 5 vezes mais do que ela ganhava no seu emprego, que ela denominava como emprego para pessoas de segunda categoria. Bom, aceitando essa proposta, ela iria trabalhar com o que sempre quis. E com certeza esse seria o início de um sonho maravilhoso. Só havia um problema. Joana teria que sair do Rio de Janeiro. O novo emprego de Joana era na capital do seu país, a belíssima Brasília, cidade das obras arquitetônicas, dos ipês mais belos já vistos sobre a face da terra, do céu que parece ser exclusivo dos candangos. Afinal, em que outro lugar o céu é tão belo e próximo da humanidade como em Brasília? Mas, para Joana, o lindo céu não é aquele próximo da humanidade, mas é aquele próximo da praia. Sem falar que as obras arquitetônicas mais belas que Joana já viu não foram produzidas pelas mãos dos homens, mas pela força da natureza. O que é a Catedral ou o Palácio do Planalto se comparado ao Pão de Açúcar? Para a jovem Joana, Brasília é a cidade que oferece a oportunidade dela realizar os seus sonhos. Mas em troca disso, Joana terá que abrir mão daquilo que verdadeiramente a faz feliz, seu Rio de Janeiro. Veja bem, não é sobre ficar longe da cidade maravilhosa, é sobre não ter mais tudo aquilo que ela tinha: a praia, a roda de samba, o churrasco, os amigos próximos e os amigos do ponto de ônibus. Com o coração partido, Joana entra naquele avião com destino a Brasília, carregando consigo a esperança de que um dia voltaria para casa. Joana quis conhecer um pouco de Brasília. Sua primeira visita foi no Parque da Cidade e, inevitavelmente, lembrou de Eduardo e Mônica, a música do Renato Russo. Ficou admirada com a quantidade de crianças e shih tzu que tinha lá. Aparentemente, as pessoas daquela região gostavam de praticar exercícios. Havia muitas pessoas correndo, andando de bicicleta, jogando vôlei e bebendo água de coco. Ficou ainda mais surpresa quando viu a quantidade de churrasqueira vazia. Ela logo pensou: gente, como pode ter tanta churrasqueira e ninguém fazendo churrasco? Pois é, lembrou de seu Rio e bateu a saudade. Ela quis conhecer a famosa torre de TV. No início ela estranhou, afinal, como pode uma cidade ter uma torre de TV como um ponto turístico? Ao chegar na torre, no entanto, ela ficou deslumbrada. Era próximo do Natal, então a grandiosa torre de TV, com seus incríveis 230 metros de altura, estava toda iluminada, como se estivesse vestindo uma roupa de gala, pronta para atravessar um tapete vermelho e ser aplaudida de pé por todos que a vissem. Logo, ela lembrou de outra canção do Renato Russo. Ele ficou bestificado com a cidade. Saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda, dizia o compositor. Foi assim que ela se sentiu, bestificada.
Depois de ter subido na torre e visto Brasília de cima, ela compreendeu a beleza da cidade. Nada comparado ao seu Rio de Janeiro, mas Brasília também tem seus méritos. Como Joana não conhecia muito bem a cidade, decidiu voltar para casa. Afinal, já estava ficando tarde. Ela foi para o ponto de ônibus próximo do Hotel Brasil 21, pois achava melhor pedir um Uber de lá. Havia algumas pessoas no ponto e ela estranhou quando deu boa noite e ninguém respondeu. Talvez não tenham me ouvido, pensou ela. Pediu seu Uber, o qual estava na estimativa de chegar em 10 minutos e ficou um pouco agoniada com aquele silêncio ensurdecedor. Para sua tristeza, decidiu puxar um assunto. Hoje choveu muito, não é mesmo? Sim, sempre chove nessa época. Ah, é? Eu achei estranho, porque caiu um temporal e do nada saiu um solzão. Sim, Brasília é assim. Ela percebeu que a outra pessoa não queria muito conversar, embora parecesse se esforçar para ser simpática. Então ela perguntou: Você é daqui? De Brasília? Sim, sou daqui. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu sei, vocês falam estranho. Pra que chiar tanto? A partir desse momento, Joana não quis se esforçar mais para puxar um assunto. Tudo que ela queria é que seu Uber chegasse logo. No seu coração, o desejo era ainda mais intenso por outra coisa: voltar para o Rio de Janeiro. Joana não se sentia em casa. Ela queria seu churrasco, não comer arroz com pequi. Queria subir no Pão de Açúcar, não na torre de TV. Ela queria passar o dia na praia, não no lago. Ela queria seus amigos, até mesmo aqueles desconhecidos do ponto de ônibus. Ela sabia que pertencia a outro lugar e que estava em Brasília apenas de passagem. Bom, vamos dar uma pausa na história de Joana. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você já teve essa sensação de não pertencer ao lugar onde você está? Você olha em sua volta e tudo que você enxerga são pessoas esquisitas e um mundo cruel? Parece que nada combina muito bem com o que você realmente é? Talvez você já tenha se passado por aquele momento da vida em que você tenta se encaixar em algum grupo. Então você olha para aquele grupo de nerds, por exemplo. Você até gosta de algumas coisas que eles gostam, mas eles são nerds demais para você. Então você olha para o grupo dos descolados e logo percebe que definitivamente aquele não é o seu lugar, por mais que você quisesse. Você olha para outro grupo, daqueles que adoram um futebol, mas logo percebe que você tem necessidade de falar sobre outras coisas, mas tudo que aquele grupo sabe fazer é discutir quem tem mais título, qual clube tem a história mais bonita e se aquele atacante deveria ter sido convocado para o amistoso da seleção brasileira, enfim. É normal passar por isso. Nós, seres humanos, temos a necessidade de pertencer a algum grupo. Quando não encontramos um grupo que seja a nossa cara, então a nossa tendência é nos moldar a algum dos grupos que conhecemos. Logo estamos agindo igual aos membros daquele grupo para, enfim, sermos aceitos por eles. Nem gostamos tanto de futebol, mas do nada nos vemos pesquisando sobre a história de um determinado time. Nem temos um interesse tão grande assim por maquiagem, mas quando menos esperamos, estamos enviando um vídeo de faça você mesmo para alguma amiga amante das makes. Depois de ter sido aceito por aquele grupo, pronto, agora é só manter. O problema é que, lá no fundo, você sabe que tudo isso é estranho demais. Você se moldou para caber em um grupo que, na verdade, não é seu grupo. Você ainda consegue perceber alguma beleza naquele lugar, assim como Joana percebeu alguma beleza em Brasília, mas você passa por situações que logo percebe que aquele não é definitivamente o seu lugar. Tudo que você queria era ter aquela sensação de se sentir em casa, mas você ainda não encontrou o lugar onde possa ser chamado de lar. C.S. Lewis fala que é possível encontrarmos em nós mesmos alguns desejos que não podem ser satisfeitos por nada nessa terra. Veja bem, estamos à procura de um grupo que aparentemente não existe nessa terra. Estamos procurando um lugar para chamar de lar que aparentemente não existe nesta terra.
Estamos em busca de um determinado estilo de vida que aparentemente esta terra não pode nos dar. O que isso significa? Bom, Lewis disse que só há uma resposta lógica para isso. E a resposta é: nós fomos feitos para um outro mundo. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos que a resposta de Lewis é certeira. Em quase todas as cartas do Novo Testamento, nós podemos perceber uma ênfase gigante na ideia de que nós não somos deste mundo. O apóstolo Paulo fala sobre isso com certa frequência. No capítulo 2 de Efésios, por exemplo, Paulo fala como que os gentios foram resgatados por Cristo. Paulo diz: vocês estavam mortos por causa de seus pecados, mas Cristo lhes deu uma nova vida. E termina o capítulo dizendo: agora vocês são concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Na carta que Paulo escreve a Tito, ele diz: em outros tempos, éramos insensatos e desobedientes, vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e desejos. Mas quando Deus nos salvou, Ele nos lavou para remover os nossos pecados e nos deu nova vida. Consegue perceber que aqui há uma ênfase a dois mundos? Primeiro, nós temos a Terra, que é esse mundo no qual nós vivemos. Na Terra, coisas ruins acontecem o tempo todo. Isso se dá porque vivemos em um mundo caído, ou seja, repleto de pecados. Tudo o que encontramos nesse mundo está corrompido de alguma forma. Nada, absolutamente nada desse mundo é perfeito. Até mesmo as paixões e os prazeres nos dominam de tal forma que não temos forças para nos libertar. Por isso Paulo fala que somos escravos dessas coisas. E isso é terrível. Mas também tem um outro mundo, ou um outro reino. Também podemos chamar assim, o reino de Deus. Nesse reino, as coisas são bem diferentes das coisas desse mundo. Lá, há vida. No reino de Deus, não existe pecado, sofrimento, choro ou dor, porque todas essas coisas ficaram na cruz de Cristo, como diz o profeta Isaías. Quando Paulo diz que Deus nos deu uma nova vida, ele está dizendo que Deus fez com que a gente morresse para esse mundo cruel, chamado Terra, e nos fez nascer em um outro mundo, no reino de Deus. Agora, não somos mais cidadãos da Terra, mas cidadãos do reino de Deus. Por isso, nossos desejos e vontades foram redimidos e não mais conseguimos nos encontrar nesse mundo. Nossa mente foi transformada, nossos desejos foram transformados, nossa vontade foi transformada. Então, ao olhar o mundo em nossa volta, não nos encaixamos em lugar algum. Tudo o que sentimos é o desejo de voltar para casa, o desejo de voltar para o reino de Deus. É claro que esse reino já está presente no mundo, mas não de forma definitiva. Tudo o que conseguimos enxergar é algum resquício da presença deste reino. Quando vemos, por exemplo, pessoas sendo curadas, lágrimas sendo enxugadas, feridas sendo saradas, perdão e amor sendo compartilhados, certamente o reino de Deus está ali. Mas ansiamos por algo mais. Ansiamos pelo reino de Deus em sua plenitude, pois ainda há muita da maldade do mundo presente no nosso dia a dia. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, começa dizendo que seus destinatários são os peregrinos que vivem neste mundo. Veja só que interessante é esse termo usado por Pedro. Eles chamam os salvos em Jesus de peregrinos. O que isso significa? Claramente, Pedro está destacando uma característica daqueles que receberam essa nova vida. Aqueles que nasceram de novo receberam a cidadania de um outro reino, o reino de Deus, e receberam também uma nova identidade, a de filhos de Deus. Dessa forma, aqueles que foram regenerados por Jesus agora vivem como peregrinos, isto é, vivem nesta terra com a consciência de que não são desta terra. Eles sabem com toda certeza que vivendo como peregrinos, eles serão rejeitados, zombados, sofrerão todo tipo de xenofobia, digamos assim, e até mesmo terão de participar do sofrimento de Cristo, ou seja, irão sofrer por não pertencer a este mundo. O convite que Pedro faz aos peregrinos é: permaneçam firmes na graça de Deus. Pedro sabe que os peregrinos terão de passar por muitas provações, por isso ele os alerta:
Fiquem firmes quando passarem por dias difíceis, pois esses dias irão provar que a fé de vocês é genuína e isso resultará em louvor, honra e glória ao nome de Jesus. Não é fácil viver como peregrinos. Somos tentados, dia após dia, a vivermos como se fizéssemos parte desse mundo caído. Corremos o risco de nos entregarmos às paixões e aos desejos da carne e sermos seus escravos, e não mais escravos de Cristo. Corremos o risco de termos outro Senhor de nossas vidas que não o Senhor Jesus. Corremos o risco de nos amoldarmos a este mundo e não o transformar pela renovação da nossa mente. Eis a tentação mais perigosa, a de buscarmos uma dupla cidadania. Certamente, Deus não aceita isso. Sabendo de todas essas coisas, Pedro escreve aquilo que seria, talvez, a frase mais importante da sua carta. Uma lembrança que deveria ser guardada no mais profundo do coração. Deveria ser presa na porta de casa, ou talvez em todas as paredes da casa, para que não se esqueça jamais. Pedro diz: vocês nasceram de novo. Não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Toda vez que passar pela nossa cabeça a possibilidade de nos amoldarmos a este mundo, de nos curvarmos para aquilo que este mundo tem a nos oferecer, de querermos buscar uma dupla cidadania, devemos nos lembrar das palavras de Pedro. Vocês nasceram de novo. Não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Ao olhar o mundo em sua volta e perceber que você não se encaixa em nada que ele te oferece, ao olhar para dentro de si e perceber que há em ti desejos e vontades que o mundo não pode satisfazer, nesse momento, se coloque de joelhos e clame: Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Eu sou o Thierry Werneck e Dupla Escuta é o meu podcast e é claro que ele pode ser um pouco seu também. É só você curtir, comentar nesse vídeo aqui no YouTube, se você está assistindo pelo YouTube, compartilhar esse episódio com os seus amigos, com a sua igreja, a sua família, enfim, com quem você quiser. E venha ser um peregrino com a gente. Vamos caminhar junto, porque a caminhada com Cristo não é solitária, mas comunitária. Valeu, gente. Tamo junto e até a próxima. Fui!